eu sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos agora na série Ser Melhor e eu confesso para vocês que a cada podcast, quando eu penso em ser melhor, eu falo no meu coração: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. A cada instante eu só penso: Deus, eu preciso de Ti. O tema de hoje, que é um fruto do Espírito Santo, que é um dos gominhos, é a mansidão. Mansidão, eu confesso a vocês, não é o meu forte. Mas é algo que eu tenho clamado a Deus, pelo menos nos últimos 20 anos. Cada pessoa conhece a sua fragilidade, cada pessoa conhece a sua dificuldade. Aquilo que pode ser uma dificuldade para mim pode não ser para você. Ser uma pessoa mansa, quando você vem de uma família que tem sangue espanhol, italiano, é algo bem difícil de se conseguir. E quando eu percebi essa dificuldade, há muitos anos atrás, eu comecei a orar a Deus, cada vez mais pedindo a Ele que me desse essa capacidade de ser uma pessoa mansa. Confesso a vocês que muitas vezes eu já caí, no sentido de não conseguir ser. E todas as vezes que isso aconteceu, isso me destruiu, me deixou para baixo, fez chorar, me senti fraca, porque tudo o que eu gostaria de ser é uma pessoa mansa. Eu sei que Deus, Ele ouve as nossas orações e sei que Deus, Ele trabalha na gente de várias formas. O que eu posso te dizer é que, dentro do meu coração, muito provavelmente eu não alcancei ainda o que eu gostaria. Mas eu tenho percebido o trabalhar de Deus a cada instante na minha vida. Eu tenho sentido Deus cada vez mais atuante nesta área da minha vida. E eu agradeço, porque cada tombo que eu tomei me fez voltar a desejar ser esta pessoa mansa, com um aprendizado a mais. E a cada instante eu tenho subido um degrau. E a minha palavra para você inicial é: eu não sei qual é a sua luta. Não sei com o que você luta. Não sei qual é a coisa mais difícil. Por exemplo, tem pessoas que dizem para mim: Patrícia, eu sou uma pessoa que minto, sou mentirosa naturalmente. E eu não gosto disso. Quando eu vejo, eu já menti. Eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa egoísta e eu não consigo vencer. Quando eu vejo, eu já fiz, quando eu vejo, já fui, quando eu vejo, eu já agi. Ou seja, todos nós temos coisas dentro de nós que nós não gostaríamos de ser ou fazer. Mas, graças a Deus, nós temos alguém interessado em mudar e moldar a nossa vida para que a gente se torne pessoas melhores. E essa pessoa é o Espírito Santo. A outra coisa que eu queria colocar para vocês é que toda vez aqui, durante todas as temporadas, eu sempre falo que nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo à nossa disposição. E sempre falo esta pessoa, porque na verdade para mim são 3 pessoas que pensam de forma igual, que desejam a mesma coisa para mim, mas que são, quando nós pensamos nelas, são pessoas que nós podemos ver de uma única forma. O próprio Jesus, quando disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, lá em Gênesis, ele dá a entender que façamos somos nós, não somos um, somos nós. A palavra Deus, ela não quer dizer
uma pessoa. Ela está no plural e ela, para deixar uma coisa bem simples aqui para você entender, ela está conectada a este pensamento de que são 3 pessoas distintas, com pensamentos idênticos, desejos idênticos para a salvação da humanidade. Então nós chamamos de divindade esta conexão entre Deus, o Espírito Santo e Jesus. Então eu queria colocar isso aqui porque pode surgir na mente de vocês dúvidas quando a gente está falando, quando eu estou mencionando Jesus, o Espírito Santo, Deus, mas de quem que ela está falando? Eu estou falando de todos ao mesmo tempo e às vezes estou falando de cada pessoa da divindade separadamente, dos seus papéis, da maneira que agem na nossa vida. Ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de mansidão e eu quero ler com vocês uma passagem que está aqui no livro de Isaías 53. E diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías viveu muitos anos antes de Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas Deus o revelou através de uma profecia e Isaías fala de todo o trajeto de Jesus enquanto ele estivesse aqui nessa terra. Nós vemos que Jesus foi um homem de dores, um homem de sofrimento. E eu gostaria de falar de Jesus quando a gente fala de mansidão, porque nós temos vários episódios que Jesus vive que são muito complicados. E não vou ler sobre todos eles aqui, mas nos evangelhos você encontra várias partes do sofrimento de Jesus em várias questões que ele viveu. E ao mesmo tempo você percebe em Jesus essa mansidão tão almejada que o Espírito Santo quer colocar dentro do nosso coração. A mansidão faz parte do gomo ali, dos gominhos do fruto do Espírito Santo dentro de nós. Jesus, ele não foi, por exemplo, reconhecido pelos seus irmãos. Quando Jesus ia visitar a sua família, Jesus sempre era de alguma forma desprezado e desdenhado pelos seus irmãos de sangue. Eles não acreditavam na pessoa de Jesus, nos milagres que ele fazia, na forma que ele agia. E em nenhum lugar da Bíblia você vê Jesus sendo grosseiro ou respondendo ou querendo provar alguma coisa. Muitas vezes, por outro lado, Jesus estava ali na sinagoga falando do amor do Pai, pregando aquelas pessoas e homens entendidos da palavra de Deus, que eram os fariseus, os escribas, que eram aqueles homens que estavam ali no templo e eram estudiosos da Bíblia, mesmo estando ao seu lado, seja dentro da sinagoga ou no meio das multidões, eles sempre estavam pensando mal de Jesus ou agindo contra Jesus, e Jesus, por ser Deus, ele tinha essa sensibilidade, essa percepção espiritual de que coisas estranhas estavam acontecendo. Apesar de tudo aquilo ferir o coração de Jesus, você não vê Jesus em nenhum momento se manifestando de forma que ferisse aquelas pessoas ou quem estivesse ao seu redor. Por vezes Jesus usa palavras muito certeiras, como raça de víboras, pessoas que eram más e pessoas que estavam ali com um propósito nítido de agir contra ele. Mas nunca em suas palavras você via ou percebe, através da palavra,
que Jesus era uma pessoa grosseira, ríspida, má. Mas você vê um ser manso. Você vê que quando Jesus é capturado dentro do Getsêmani e um dos seus homens ali arranca a orelha de um soldado, Jesus a põe no lugar e Jesus diz para aqueles homens fazerem o que eles foram fazer. Jesus, ele é levado lá para o Sinédrio e Jesus é espancado, cospem na cara de Jesus, batem no rosto de Jesus, zombam dele, lhe colocam uma coroa de espinhos que crava dentro da sua cabeça, lhe batem com cerdas que cortavam as suas costas e Jesus em silêncio. É um silêncio que nós não conseguimos viver aqui. É o silêncio da mansidão. Tudo isso que Jesus passou e suportou foi por mim e por você. Jesus não fez isso por causa dele. Mas quando você vê a trajetória de Jesus e por que ele conseguiu tudo isso, você entende também nas leituras dos evangelhos que Jesus passava madrugadas inteiras de joelhos conversando com o Pai. Jesus orava e abria o seu coração ao Pai, dizendo ao Pai tudo o que ele estava passando, que estava doendo, que ele estava sofrendo, todas as necessidades daqueles seres humanos que na cabeça dele dependiam dele. E por isso Jesus suportava todas as coisas. E o desejo do coração de Jesus é que a gente se sinta convidado a olhar para este homem do Calvário, que é Jesus. Jesus nos convida a olhar para ele com o temperamento que nós temos, com o caráter que nós temos e contemplar estas cenas todas que eu narrei aqui para vocês. A coroa de espinhos que coroou a sua cabeça, que ele suportou a cruz naquele momento, aquela cruz pesada. Quando ele desceu passo a passo o caminho da humilhação. A gente precisa olhar para este homem de dores, que ele sabia exatamente o que era o sofrimento. Aquele homem que foi desprezado, foi rejeitado. E nós precisamos nos perguntar se ele, sendo Deus, mas passando-se por homem para nos salvar, suportou tudo isso por amor, e eu, por amor a ele, tenho que fazer o quê? Qual é o meu papel nesta terra, neste momento? Lembra que eu disse que você não está aqui por acaso? Eu não estou aqui por acaso. E por vezes, em momentos difíceis da nossa vida, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele quer gritar, ele quer falar mais alto, ele quer ser mais forte. Mas Jesus nos prova com toda a sua grandeza que muitas vezes permanecer em silêncio, suportar a dor, é mais nobre. Quando a gente olha lá para a cruz, fechamos os olhos e imaginamos a cruz de Cristo, a gente precisa sentir o nosso coração ficar ali pequenininho, pensando como que Jesus conseguiu ser este ser humano tão entregue. Tem pessoas que dizem assim, ele suportou porque ele era Deus. E realmente ele era Deus. Mas a Bíblia deixa claro, absolutamente claro, que mesmo sendo Deus, ele se colocou aqui como homem. Ele preferiu nascer na barriguinha de uma pessoa
e sentir tudo que nós sentimos, viver tudo que nós vivemos, para que Ele pudesse vencer e mostrar para a gente que a gente pode vencer também. Ele não veio com os atributos divinos aqui, espalhando poder para tudo quanto é lado, para mostrar para as pessoas que Ele era Deus. Ele veio como homem para mostrar para nós que nós seríamos capazes de vencer como Ele venceu. Aquilo que Adão não conseguiu, quando foi lá o início de tudo, e Adão não venceu, por causa do seu coração, por causa do seu egoísmo, por causa das suas vontades, Jesus veio para dizer assim: eu vou passar pelas mesmas coisas e num tempo muito pior, como um ser humano que nasce de uma mulher. Vou passar pelas mesmas coisas que vocês e vou ser vencedor por vocês, para provar para vocês que é possível. Que amor é esse? É um amor que nós não conseguimos mensurar dentro do nosso coração. Toda vez que a gente se degrada fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, nós ferimos a Jesus naquela cruz. Dia a dia, nós temos que nos colocar ao pé da cruz, ali, debaixo daquela cena onde Jesus está ali, de braços estendidos na cruz, e aprender de Jesus, para que na nossa conversação com as pessoas, na nossa conduta, no nosso vestuário, nos nossos negócios, no nosso caráter, nas nossas ações, a gente consiga revelar Jesus às outras pessoas e consiga mostrar que é Jesus, através do poder do Espírito Santo, que está governando o nosso coração e está reinando sobre a nossa vida. Mansidão é um dos frutos mais difíceis, pelo menos para mim. É um dos frutos que, é um gomo do fruto que é mais difícil da gente se propor no coração. Porque nós somos impetuosos, nós somos teimosos, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós sempre achamos que temos razão. Dificilmente a gente abaixa a cabeça, nós somos orgulhosos, e esse é um gomo difícil da gente ter dentro do nosso coração. O Espírito Santo luta conosco da hora que a gente levanta, a hora que a gente vai dormir, para que a gente se torne pessoas mansas como Jesus. Jesus disse lá em Mateus 10:33: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aí ele disse lá em Mateus 10:38-39, ele disse o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E aí a pergunta que fica para nós é: que direito nós temos de negar nosso Jesus na nossa vida e nas nossas ações, diante de tão grandeza, de tamanha grandeza, ao olhar para a cruz, quando nós percebemos essa pessoa incrível que é Jesus. Ellen White diz o seguinte: se pudesse vir sobre vocês o batismo do Espírito Santo, para que vocês fossem imbuídos do Espírito de Deus, então dia a dia vocês se tornariam mais e mais semelhantes à imagem de Cristo, e em cada ato de vossa vida a pergunta seria: glorificará isto ao meu Jesus? Por meio da paciente continuidade em fazer o bem, buscareis glória e honra e recebereis o dom da imortalidade, que é viver na presença de Jesus eternamente.
eu deixo aqui para vocês como reflexão, assim como para mim. Ser manso como Jesus é. Ah, Patrícia, mas eu não suportaria subir na cruz e morrer por ninguém. É possível que você não suporte, é possível que eu também não suporte. Mas sabe quando nós subimos na cruz? Quando nos calamos diante de um desaforo. Quando nos silenciamos diante de maus tratos, no sentido de não sermos omissos, mas pensarmos em soluções inteligentes, com sabedoria, como em outras coisas que nós falamos aqui. Jesus não era um ser omisso. Ele falava todas as verdades. Tanto é que ele não era aceito por muitos pelas verdades que falava. Mas havia o momento certo, o tempo certo. Mas há momentos que, se você abrir a sua boca, a discussão será pior, a situação ficará pior. E nós temos que usar a nossa mente, ter sabedoria. Mais uma vez, é preciso pedir ao Espírito Santo que nos dê mansidão diante das perplexidades da nossa vida. Eu desejo para você o que eu desejo para mim. Que Deus coloque no meu coração a todo instante a mansidão. Há muita injustiça espalhada perto de nós. Há muito egoísmo, há muito orgulho, há muita mentira, há muita inveja, há muita coisa ruim perto de nós. Muitos egos inflamados, muitas situações difíceis às vezes da gente contornar. Mas nós vamos pedir a partir de hoje para que o Espírito Santo coloque dentro de nós a mansidão do coração de Cristo. Aquela mansidão da cruz. A mansidão que nos silencia em meio às trovejadas que as pessoas dão sobre nós. A mansidão que nos dá sabedoria de agirmos no tempo certo, da maneira certa, de forma coerente, que agrada o coração de Deus. É essa mansidão que eu desejo para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.